você vai adquirir um molde aqui embaixo na descrição do vídeo para fazer esse projeto. Esse molde vem em 2 tamanhos diferentes, então ao imprimir você vai conferir o guia de medidas. Ele precisa medir 3 por 3 para o seu molde estar no tamanho correto. Além disso, eu também disponibilizo, olha, imagens para que você possa fazer um projeto bem bacana, e isso tudo eu mostro para vocês durante o vídeo. E aí você vai imprimir o molde num papel um pouquinho mais grosso, porque vai facilitar na hora de você produzir sua peça. Todas as medidas você vai ter na primeira página do molde, então é só seguir lá que no final vai dar tudo certo. Aqui eu tenho um sanduíche que eu tenho tecido, forro e manta R2. Eu preparei esse tecido maior do que meu molde, marquei o quilt, esse quilt reto, peguei o meu molde, posicionei em cima, risquei com um lápis, fiz a costura em cima da marcação e agora eu vou cortar. Aí você vai precisar de viés e aqui tem uma diquinha para vocês. Se você quiser o acabamento do seu viés pelo lado de fora, você vai posicionar o seu viés direito com o direito do tecido do lado de fora e vai prender ele aqui. Se você quiser o acabamento pelo lado interno, você vai posicionar direito com o direito do seu viés pelo lado interno da peça. Dessa forma. E aí a gente vai para a parte do corpo. Esse corpo aqui é referente ao tamanho G. Então, eu também vou seguir as medidas de acordo com o que eu tenho no tamanho G. Observe, gente, o tamanho final que a gente precisa ter. Peguei a parte central, fiz um bordadinho, igual eu fiz aquele bordadinho da Necessaire Floresça. Coloquei aqui, olha, os coraçõezinhos e fiz uma costura reta em cima dos coraçõezinhos, igual a gente faz a costura rústica. Peguei o tecido da lateral, seguindo as medidas que eu tenho lá, posicionei assim, olha, direito com direito e fiz a minha costura com o pé de máquina. Abri o tecido, fui no ferro, passei e fiz a marcação que eu quero fazer igual eu fiz desse lado aqui. Depois que eu fizer a costura, eu vou fazer uma costura reta com o pé de máquina igual eu fiz desse lado aqui. Depois a gente vai no ferro e apaga. Agora, na parte superior, eu vou colocar uma rendinha e isso aqui é opcional. E vai ficar assim. Agora, você vai colocar em cima da sua tábua de corte ou vai medir com a régua e vai fazer com que essa parte fique do tamanho que a gente deixa no molde como medida total, para que ela possa encaixar na base referente a esse molde. Você vai precisar também cortar um tecido de forro que ele esteja com o mesmo tamanho sugerido no molde. E aí, a gente vai deixar essa parte aqui, por enquanto, separada. E aí, a gente vai pegar o tecido do fechamento, referente ao tamanho que você está fazendo. Então, aqui eu tenho o tecido que eu vou deixar do lado de fora, o tecido que vai ser o meu tecido do forro. Então, o que eu já fiz aqui, olha, eu posicionei direito com direito e fiz uma costura com um pé de máquina. Virei pelo lado do avesso e eu abri essa costura lá no ferro, ó. Aí, eu posicionei um sobre o outro. Na parte externa, né, na parte que você quer que fique do lado de fora, você vai contar a partir da emenda para baixo, 2 centímetros e vai fazer uma marcação. Você vai contar 1,5 centímetro e vai fazer outra marcação. E aí, a gente vai para a máquina agora para montar essa parte. Você vai colocar assim, olha, direito com direito aqui, vai alinhar bem certinho as costuras, por isso que é importante abrir, e vai fazer a costura com um pé de máquina, daqui até aqui. Alinho tudo bem direitinho, e aí eu vou fazer uma costura de segurança, prendendo essa parte que tá aberta, e depois eu vou fazer 2 costuras, na primeira marcação e na segunda marcação, porque vai ser aqui no meio que a gente vai passar o cordão para fechar esse porta-panetone ou esse organizador cilíndrico. Costura de segurança embaixo e também aqui, olha,
para dividir por onde o cordão vai passar. A gente vai abrir com o abridor de casas, porque vai ser por aqui que a gente vai passar o cordão. Então, ele não vai correr o risco de desmanchar, primeiro porque a costura tá aberta, e segundo que a gente começou a costura de um lado e do outro, então a gente travou o que tinha de costura aqui e o que tinha de costura aqui. Então, ele não vai abrir, ele só vai ficar com essa aberturinha aqui, olha, pra gente poder passar o cordão. Vou pegar agora e vou dobrar essa parte aqui ao meio, para eu achar o centro, e vou fazer um micro pique aqui embaixo. Vou unir meu pique com a costura central e vou fazer um pique agora de cada lado aqui. Vou pegar o meu tecido de forro e a minha parte da frente e vou colocar da seguinte maneira. Direito com direito aqui, alinhar tudo bem certinho e vou fazer uma costura com um pé de máquina. O pé de máquina que eu estou fazendo aqui é equivalente a meio centímetro, então ele tá calculado para meio centímetro, senão não vai encaixar na base. Fiz a costura, agora eu vou fazer a marcação central e lateral. Então, aqui eu vou fazer na parte superior. Vou fazer a mesma coisa agora com o meu tecido de forro. Vou colocar direito com direito, fazer a costura com pé de máquina, depois a marcação. Com as três partes, agora a gente vai unir. Então, eu vou virar essa parte aqui pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Vou pegar essa minha parte aqui, que é o meu fechamento. Vou colocar o meu direito pra dentro e vou encaixar aqui, olha. Vou fazer assim, ó, direito com direito. Perceba que eu tô colocando a parte que a gente fez a costura de segurança aqui, olha, pra parte de cima. É desse jeito mesmo. E aí, a gente vai unir os piques. Vamos prender com alfinete ou com as presilhas. Toda a volta aqui em cima. Aí, eu vou pegar e vou fazer uma costura pra prender essas duas partes. E começa a tomar forma. Olha só que lindo que tá ficando. Agora, eu quero falar para vocês sobre uma questão opcional. Vou até colocar isso aqui para dentro, porque se for colocar essa questão, vai ser agora. Esse meu, ele vai ter uma alcinha. E eu vou colocar essa alcinha aqui, olha, como uma opção. Essa etiqueta aqui, é esse tipo de etiqueta que era para fazer isso daqui. Muita gente do crochê utiliza para dar o acabamento nas peças, utilizando essa etiqueta. Só que eu já ensinei a fazer um projeto, que eu vou deixar linkado para vocês aqui em cima, que é uma necessaire, a Necessaire Orange Peel, que eu fiz um acabamento do zíper e eu usei essa parte aqui. Então, o processo é o mesmo. Se você tiver curiosidade de saber como é que eu fiz, corre lá. A diferença é que lá ela tá solta e aqui eu colei uma parte na outra, porque eu não vou usar ferragem. A gente vai prender a mão. Como ele já tem um furinho, a gente vai posicionar aqui, somente na parte da frente. Então, a gente solta aqui, vai achar o meio dessa costura, que é o meio da nossa peça, vai pegar uma agulha e linha, que eu tô usando uma linha de poliamida, que é uma linha de sintético, mas pode ser aquela linha de fazer crochê. Então, a gente vai posicionar e vai prender com agulha e linha essa parte aqui, olha. Ó, vai colocar de um lado e do outro. E vai dando quantas voltas forem necessárias para prender essa parte, tá bom? Posicionou de um lado e do outro. A alcinha eu fiz assim, olha, dessa forma. Eu coloquei um mosquetão e fiz o furinho e fiz também ele cruzado, porque depois ele vai encaixar aqui e vocês vão ver no final como é que ele vai ficar. Quem não for colocar isso aqui, pula essa parte. Aí, depois dele pronto, a gente devolve o tecidinho do fechamento pra frente. E aí, a gente vai pegar o tecido do forro, direito com direito. E vai encaixar aqui também os piques que a gente havia feito, né? Então, o fechamento, ele vai ficar no meio, dessa forma mesmo. Assim, a gente tem um fechamento embutido, não precisa usar viés em cima, só o viés embaixo. Clipa tudinho. E agora, faz a costura aqui com um pé de máquina. E aí, a gente vai juntar essa parte com essa e tá pronto o nosso cachepô ou porta-panetone. Então, vamos pra máquina comigo, que a gente finaliza por lá. Então, eu tenho o fechamento aqui em cima e eu tenho a minha parte de baixo aqui, olha. Parte externa e forro. Eu alinho tudo bem certinho e faço uma costura de segurança agora, prendendo essa parte nessa. Abro as costuras para não ficar nada embolado aqui.
Como o meu acabamento de viés vai ser pelo lado de fora, então eu preciso colocar avesso com avesso. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou posicionar direito do meu avesso com direito do meu avesso, vou igualar pique com pique. Então, tem a parte de trás com a parte de trás. Vou colocar juntinho e vou fazer uma costurinha aqui de uns 3 pontinhos só para travar aqui. Vou repetir do outro lado da mesma forma. Então, olha, eu tenho pique aqui e vou juntar com o meu pique do outro lado. Também vou vir e vou fazer a outra costura aqui, travando esse meu pique. Depois, vou fazer desse lado e desse, e aí que a gente vai fazer a costura toda a volta. Agora, eu venho, olha, e vou encaixando o meu redondo no meu redondo, e assim eu vou costurando reto. E eu vou até a outra parte que eu travei. Vou até a outra, vou até a outra e vou até a outra. Se eu respeitei todas as minhas margens de costura que eu falei durante o vídeo, se eu respeitei as medidas que tem no molde, ele vai encaixar perfeitamente. Agora, se você se sentir mais seguro, pode prender com alfinete ou com clips toda a volta e vai tirando à medida que você vai costurando. Olha só, ele encaixou direitinho, tá vendo? Ó, não sobrou tecido, não faltou tecido, tudo certinho. Agora, eu vou tombar o meu viés por cima pra costurar na máquina, que agora você vai posicionar ele em pé. E aí, é só usar um desmanchador de costura e vai organizando para que a sua costura fique batendo onde você fez a primeira, para que atrás fique com bom acabamento. E agora, a gente vai finalizar colocando o fio. Aqui eu tô usando esse fio de cetim, mas pode ser uma fita. Aqui eu escolhi 2 miçanguinhas, uma de madeira e uma vermelhinha pra combinar. É simples, ó. Colocou aqui, passou. E olha só que lindo que ficou esse porta-panetone, tá vendo? Olha o acabamento dele. Olha só, um charme, não é isso? Ele ficou com esse frufruzinho aqui em cima. A gente tem o fio que dá suficiente, olha, para abrir e posicionar aqui, ó. Pode até colocar depois, quem quiser guardar como um porta-pão, também fica bacana, olha só, né? Ele fica bem legal, olha aqui, que legal. Quer usar ele para dentro, ó, pode usar também, uma cestinha assim, ó. Também fica bem legal. Várias possibilidades aí no único projeto. E aí, a gente vai colocar dessa parte para colocar as alças. Então, se alguém quiser posicionar a alça, olha só que charme. E do outro, sem precisar de balancinho, sem nada. Olha só, a alcinha cai para frente, para trás, olha só. Olha que charme, gente, olha que coisa linda. Então, gente, esse daqui foi o projeto completo, né, que você tem aí a possibilidade de fazer no tamanho G, esse daqui. Mas eu falei pra vocês no início do vídeo que a gente tinha outro tamanho, né? Que o molde também tinha em outro tamanho. Então, olha só, esse daqui é o outro tamanho, que também não é um tamanho pequeno. Ele também ficou num tamanho bacana. Eu já posicionei, olha, com rebite. Eu não prendi tanto para que essa alcinha possa se mover. Eu fiz o acabamento igual eu fiz esse. Na parte superior, eu posicionei o viés. E eu não coloquei esse acabamento aqui de cima. Ou seja, ele ficou somente um organizador cilíndrico, igual um baldinho, né? O importante é que aqui eu trouxe uma peça que vocês podem usar durante o ano inteiro, né? Seja ela assim, mas se você quiser usar no ano inteiro, olha só que peça mais linda, gente. Olha que chuchu que tá essa peça aqui. Tá linda, não tá? Diz pra mim aqui embaixo nos comentários, porque eu vou adorar ler. Então, espero que vocês tenham gostado desse projeto de hoje.
Então é isso, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!